Temos agora aqui um exercício e este exercício diz-nos o seguinte: a função representa, ou a figura 2,2, que é esta que aqui está, a figura 2,2, representa um corpo de massa m em queda livre à superfície da Terra. É o que isto aqui diz. O corpo de massa m está simbolizado aqui por esta bola. E depois diz assim: na queda livre despreza-se o atrito do ar. Portanto, estamos a supor que o corpo do resto deste enunciado ele vai ser alargado e começa a mover-se, a cair em direção à Terra, e a única força que atua sobre ele é a força gravítica que a Terra exerce. Depois diz: a altura inicial é de 1000 metros. Portanto, inicialmente o corpo está a uma altura de 1000 metros. A distância entre os pontos A e B é de 500 metros. A distância entre estes pontos A e B que aqui estão. E as perguntas que são feitas são 3. Primeira, escrever a expressão da função que relaciona a altura h com o ângulo θ em radianos. E uma coisa que podemos observar aqui, um aspecto que podemos observar aqui nesta pergunta, é que ela pede a expressão de uma função que relaciona a altura h com o ângulo θ. Ora, função para nós, o que é? Função para nós é uma igualdade que representa uma máquina, digamos assim, com um input e um output. Então, suponham que nós conhecemos o ângulo θ, chamamos a função h e queremos saber quem é h função θ. Ou seja, o que nós queremos é escrever uma expressão do tipo h θ igual a, e agora queremos ver o que é que vamos pôr deste lado. Tem que envolver a variável θ, de modo a que se um observador que esteja em A, e que observe o corpo em queda, se ele tiver a medir o ângulo, tiver um aparelho que lhe permita medir o ângulo, se ele, conhecendo este ângulo, substituindo no segundo membro da sua função o ângulo, consiga calcular a altura a que o objeto se encontra. E bem, a figura está resumida aqui. Talvez tu possas parar o vídeo e responder à pergunta: sabendo o ângulo θ, como é que eu, sabendo este ângulo θ, calculo esta altura função do ângulo θ? Então, talvez aqui na nossa linha A pudesses ver que h sobre 500, a medida deste lado pela medida deste, é a tangente do ângulo θ. É a tangente do ângulo θ. E, portanto, passando o 500 para o segundo membro, nós podemos escrever aqui h e salientar que a função de θ igual a 500 vezes tangente de θ. Portanto, se um observador em A conhecer o ângulo θ, usando esta função, substituindo aqui o θ, calculando a tangente do ângulo, multiplicando por 500, ele obtém a altura a que o corpo se encontra. Ora, isto responde à nossa a linha A, e nós podemos aqui verificar que, em termos de unidades, esta igualdade é correta. Então, a primeira coisa que quero que vejas, temos aqui produto. A tangente é adimensional porque ela é a dimensão de uma medida em metros por outra medida em metros. Portanto, metro sobre metro, podemos observar aqui, h vem em metros, 500 também vem em metro, metro sobre metro. A nossa tangente é adimensional e, para este tipo de análise,
dimensional, quando tens uma expressão adimensional, pomos um 1. O 500 é a medida da nossa base, vem em metros. Ora, m vezes 1 dá m, a altura também sabemos que vem em metros, portanto, a nossa fórmula está dimensionalmente correta. A linha B, ela pede-nos a função inversa da anterior, subentende-se da função calculada na linha A. Ora, a função inversa, a função da linha A, esta aqui, também podemos chamar a função direta. Como é que ela, que é que ela faz? Ela recebe ângulos e calcula alturas. Ora, a função inversa, nós queremos que faça o inverso, no sentido de que ela vai receber alturas e vai calcular ângulos. Portanto, dada uma altura a que o objeto esteja, eu automaticamente lhe associo um só ângulo. Repara que esta relação é muito importante. Se eu souber exatamente quanto é que este ângulo em radianos mede, então ele corresponde apenas a esta altura. Se eu puser uma altura um pouco maior, o ângulo aumenta. Se eu puser uma altura um pouco menor, o ângulo diminui. Portanto, a cada ângulo corresponde uma só altura e a cada altura um só ângulo. E quando tu tens uma relação entre grandezas deste tipo, diz que tens uma relação bionívoca. Unívoca significa que, por exemplo, para cada θ tens um só h, e como isto funciona para os dois lados, é biunívoca. Portanto, só em situações deste tipo é que podes calcular a tua função inversa, e é isso que vamos fazer para este exercício. Então, nós agora para a linha B, o que queremos é uma função deste tipo que nos diga quem é o θ. Nós queremos, dado uma altura h, saber quem é o θ. E podemos chegar aqui a esta expressão e dizer, vamos resolvê-la em ordem a θ, de modo a deixar o θ sozinho num dos dois membros. E o modo como o podemos fazer é o seguinte: se nós queremos deixar o θ sozinho, por assim dizer, num dos dois membros, nós vamos a este membro, que é onde o θ está, porque aqui, repare, isto simboliza apenas que h é a função de θ. Aqui temos apenas um comprimento h. Nós pegamos no nosso segundo membro e começamos por atirar para o primeiro tudo o que não é θ. Portanto, podemos escrever h sobre 500 igual a tangente de θ. Ok? Mas isto ainda não nos dá a nossa função inversa, porque ainda estamos pendurados aqui neste θ. Pronto, estamos pendurados no sentido de ele estar aqui dentro desta tangente e não sozinho, isolado no membro como a gente queria. Então, nós para tirarmos daqui o θ não temos mais do que usar a função inversa. Repara como é que nós lemos isto. Lemos isto assim: θ é o ângulo cuja tangente é h sobre 500. Eu vou escrever isso exatamente aqui. θ é o ângulo, é o arco, ou ângulo, tanto faz, cuja tangente é h sobre 500. E arco-tangente é a função inversa da tangente, no sentido de que tu, se tiveres um ângulo e tiveres a função tangente, ela calcula-te aqui a tangente do ângulo. Se tu tiveres uma tangente e a aplicares a função arco-tangente, ela calcula-te o arco, que é o ângulo, θ, é o ângulo cuja tangente é aquela que a gente passou aqui. É esta expressão, por exemplo, isto aqui era, vamos chamar-lhe k, cuja tangente é k. Fazemos-lhe isto assim. Se quiseres ver ainda isto de outra forma, se aplicares aqui nesta expressão h sobre 500
igual a tangente θ. Se aplicares a função inversa aos dois membros, okay, se a gente chegar aqui e aplicar arco tangente igual a arco tangente desta, ok? Aqui fica esta expressão. E aqui como é que a gente lê isto? Qual é o ângulo cuja tangente é tangente θ? O ângulo cuja tangente é tangente θ é o próprio θ. Portanto, aqui temos o ângulo θ e temos aqui a nossa função, a expressão para a nossa função inversa.